Domingo 26. Já tá acabando o mês, família. Tá acabando o mês, então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a chegada do Clube do Remo, que já se encontra em Belém, tá? Até o momento foi as informações que saíram, tá? Também vamos falar o que foi, o que repercutiu na imprensa aí, nacional, né? Coisa tão surpresa com o nosso Leão Azul paraense aí, tá? Vamos falar também da nossa joia que tá indo, vai para ser lapidada por durante 3 meses aí no Bayern, né? Como vocês já viram por aí, tá? E dar mais notícias atualizadas sobre o Maxwell. Bom, gente, peço a você que fique até o final desse vídeo, porque nesse vídeo eu terei o comentário de vocês do pós-jogo, tá? Vai ser um pouquinho longo, vou fazer de tudo para ser bem rápido, tá? Que hoje é domingo, eu sei que a galera tá a fim de curtir, porém tá chovendo. Mas eu vou dar uma volta ali, né, gente? Então peço a você, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, não esquece, comenta, compartilha, curte aí bastante, tá? E bora pra cima. Meus amigos, domingo chuvoso, aquele domingo para quem gosta de ficar em casa, maravilhoso, né? Assistindo um filme com a patroa, com a família, aproveitar aí, quem pode aproveitar, quem vai estar trabalhando vai ter que trabalhar de qualquer jeito, né? E assim por diante, a vida que segue, nós sabemos que aqui no inverno amazônico tem dessas coisas, né, gente? Tem dessas coisas no nosso setor aqui que as pessoas não compreendem muitas das vezes. Bom, gente, o Clube do Remo sofreu um leve atraso, né? Como vocês sabem, era para ter chego ontem meio-dia, que ia se reapresentar e no dia de hoje seria folga. Eu acho que continua a programação para o dia de hoje ser folga. Até o momento não saiu nada, continua a mesma programação, então provavelmente vai se reapresentar amanhã na segunda-feira. Até porque essa semana será longa, né? Será longa e também vai ser feito um melhor diagnóstico do Maxwell, que lançou em suas redes sociais ontem, que realmente foi a clavícula. Eu já imaginava, quando ele saiu com a mão aqui, saiu sentindo bastante dor. Era a clavícula, gente. Infelizmente é uma situação demorada, né? E quebra mesmo. Tinha um amigo meu jogando bola uma vez aqui. Tinha um campo pedral. Acho que todo lugar tem campo pedregulho, né? Ele, rapaz, caiu, quebrou a clavícula do nada, rapidamente mesmo. Então, melhoras aí o nosso Maxwell, né, gente? Infelizmente aconteceu, tá? E o nosso abraço também pro dia do goleiro atrasado. Muitos goleiros passaram pelo Clube do Remo. Nosso excelentíssimo Marcelo Rangel aí, né, que inclusive estava de aniversário também, né, anteontem, ontem foi o dia do goleiro, então Marcelo Rangel, parabéns dobrado, tá? E também ao Alessandro, né, vai viajar aí para fazer uma espécie de como é que se diz, uma pescagem, vai fazer uma avaliação no Bayern de Munique, né, que é através da ONU e COP30, foram 5 atletas daqui da área, ainda não sei qual são os outros, mas foram 5, porque quando saiu essa notícia, anteriormente já tinha falado e não falou quais eram os atletas que iam, tá, gente? Então, espero que ele dê boa sorte lá. Foi avaliado pelo Neuer, né? Então, é sinal que o cara tem gabarito, né, gente? Então, eu espero que ele se dê bem, porque o Clube do Remo se dá bem nessa condição. Se dá bem mesmo, porque é uma joia da casa, né, gente? E não tem negócio de empresário intermediando. É melhor ainda, que vai todo o lucro pro clube, né, gente? Ele ficando lá, melhor para a carreira dele e melhor para o Clube do Remo. Lembrando que ao longo da semana nós vamos falar um pouco mais sobre a base, sobre o que esperar, expectativas, o que está acontecendo, tá, gente? Porque o vídeo de hoje vai ser um pouquinho corrido, tá? Então boa sorte aí também, parabenizo os outros goleiros que passaram pelo Clube do Remo, Clemer, Wagner. O Wagner eu me lembro muito bem, Luiz Carlos, mas tem o Edson Cimento, o Graúna, né, o Vinícius aí que tá na tuna, né, gente? O Vinícius aí tá na tuna. Infelizmente o Vinícius ele fez uma escolha que acabou ocorrendo para ele em certas situações, tá? Bom, gente, parabéns a todos os goleiros. Atrasado, mas foi, né? E ontem continuou a rodada, o Clube do Remo acabou caindo de posição, como vocês sabem, né? Caiu ali para a 7ª, vamos ter que torcer contra o Cuiabá e o Goiás para que não ganhe, que é para a gente continuar ali na 7ª posição, mas não vamos sair daquele meio dos 10, né, gente? Porque tá tudo muito pertinho um do outro, tá? O líder até o momento é o Avaí, que ontem goleou aí, rapaz. O Avaí goleou o América Mineiro ontem, gente. 3-0, né? O Vila Nova ganhou de 1-0 naquele mesmo dia do jogo do Remo, né? O Coxa também bateu aí de 2-0 o Operário. O negócio vai, né? Então o Avaí tá com 11 pontos, Vila Nova com 10, Curitiba com 10, Atlético Paranaense com 9, CRB 9, América Mineiro 9, Clube do Remo 9, né, gente? Novo Horizontino também tem 9. Mas continua hoje, vai ter o rival, a Mucura vai estar jogando com o CRB. Jogo complicado para a Mucura nesse período de chuva, então.
né? Bora ver, tá? Eles que se virem pra lá com o problema deles, tá, gente? Eu quero lembrar vocês que o Clube do Remo vai fazer 4 jogos nesse mês que vem, dentro de casa. Olha, gente, que beleza, hein? Para quem fez o sócio torcedor, ingressa R$ 25, né? Por quê? Porque serão jogos dia 7 ou dia 3 contra o Amazonas. Dia 7, o Amazonas se trocou de treinador, tá, gente? O treinador é o Guilherme. Lembra do Guilherme jogar no Corinthians, o Atlético Mineiro? Eu nem sabia que ele era treinador, rapaz. Eu fui saber ontem, né? Então ele trocou de treinador lá. Então o Guilherme, o PC Guzmão, é o diretor de futebol. Então o Clube não vai jogar com o Amazonas dia 3, tá? Vai jogar dia 7 com a Mucura, dia 11 com a Mucura, valendo as finais do Parazão, tá? E dia 14 com o Vila Nova, gente. Então são 4 jogos em Belém. Olha, beleza? Quem não vai assistir esse jogo pelo sócio torcedor? Então faça seu sócio. Às vezes é coisa, são 6 meses e tal, mas é assim, gente. Eu já falei para vocês, o Clube do Remo faz esse tipo de coisa para segurar o torcedor até o final, né? Bem não garantir 6 meses de rentabilidade ali, né? A gente sabe, tem outras coisas aí que a gente tem que falar, mas é mais para frente, tá, gente? Então, gente, o que repercutiu na imprensa sulista aí, como vocês puderam acompanhar, foi a performance do Clube do Remo. Eles ficaram surpresos. Olha, o Clube do Remo e tal, né? Sabe? Teve até um comentário dos nossos amigos aqui do canal que comentou aí, né, sobre esse retrospecto. Ele falou, eles têm que respeitar a gente. E a gente tá mandando recado. O Clube do Remo tá mandando recado, né? Como vocês viram, foram 54% de posse de bola do Clube do Remo. 438 passes, gente, para vocês terem uma ideia, né? A precisão de passe 83% ali do Clube do Remo, 12 faltas apenas cometidas, né? E impedimentos, foi 2 impedimentos do Clube do Remo, tá? Então foi um jogo, de certa forma, num equilíbrio como se o Clube do Remo tivesse, acho que foi uma das melhores partidas. Também se deu destaque à função que o Pavani estava cumprindo em campo. Às vezes a gente tem que analisar, gente, o cara sem a bola, o cara com a bola, à medida que o interesse dele de virar, se ele joga de costa, o Jadson joga muitas das vezes de costa, já falei pra vocês um cada vez. Ele recebe a bola, faz a parede, e muitas vezes ela até perde, às vezes sofre uma falta que o juiz não marca, né? Falando de juiz, vocês viram aquele lance do Fortaleza? Eu vou deixar bem aqui pra vocês olharem. Às vezes a gente não quer falar de juiz. Não, o juiz! Tá bem aqui o lancinho pra vocês olharem. Então muitas das vezes o juiz, ele... E eu tinha falado em 2 vídeos atrás que o jogador azulino ele tem que se espertar. Os juízes não estão marcando qualquer falta. Porém, para o adversário, eles marcaram certas faltas bobas lá que não tinha nada a ver, né? Então a gente tem que estar alerta com isso, que vocês sabem como funciona. Ninguém nasceu ontem aqui, sabe que muitas das vezes o juiz aí, ele dá uma certa puxada para certos setores ali, tá? Isso não mudou, né? A CBF não consegue mudar isso. Talvez não mude nunca. Bom, gente... Então, deu destaque ao Pavani. Sabe onde eu vi esse lance? Eu me lembrei do Pavani quando foi São Paulo e não me lembro que time foi. Eu só olhei por causa do posicionamento do Oscar. O Oscar pegava a bola aqui atrás para poder ir para frente com a bola. Tinha uma melhor qualidade de passe, então ele pegava sempre de frente. Então era isso que o Pavani estava fazendo. Recuava aqui atrás, reforçava o setor do Marcelinho. O Marcelinho abria para o Jadson abrir. Porém, daquele lado deles era muito forte também, né? Já que o Jadson estava reforçando do outro lado. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada de novo no Melhores Momentos. Provavelmente no primeiro lance do Clube do Remo, aquela incisão de bola na trave. Aquele lance ali vocês vão olhar de certa forma bem curioso, porque o Jadson trabalha naquela ponta ali, dá melhor vazão, né? E nessa hora, o Janderson vem do seu lado e aparece para chutar aquela bola de frente, gente. Aquilo ali é treinado. Se vocês olharem o Viseu, quando ainda funcionou ainda naquela parte, acho que foi a única parte que ele fez e o gol que ele estava impedido, ele aparece muito bem dentro da área ali, puxando a marcação. De dois, tá? Então a gente tem que olhar esse retrospecto também. É assim que eu faço as minhas análises, gente. Eu olho, aí vou no Melhores Momentos e olho de novo, né? E aí vejo, na hora do jogo eu estou marcando quanto o passe do jogador, quem pegou, que hora pegou, justamente para não perder esse lance. Porque tem que olhar. A análise nossa tem que especificar nisso aí. Não dá para me ficar aqui, o fulano, o ciclano, porque quando perde, perde todo mundo. Quando ganha, ganha todo mundo. Porém, eu não posso deixar nulo setores como o Viseu, né? Para mim, o Sávio, ele jogou aquilo que ele sabe jogar,
tá? Para uns ficaram decepcionados, mas o Sávio faz aquilo. Ele é mais defensivo. Aquele Pedro Costa, ele é mais defensivo. Eu falei para vocês, nós temos três laterais direitos. Thales, Marcelinho e o Cadu. São a mesma característica, laterais ofensivos e pouco defensivo. Tá? O mais completinho de todos agora está se mostrando o Marcelinho. Porém, o outro é mais defensivo, o Pedro Costa. Por isso que ele chega para reforçar. Aí você tem o Sávio ali, que ele não vai fazer o que o Alan Rodrigues faz. Mas defensivamente o Alan Rodrigues também deixa um déficit. Tá? Então, gente, é esse entendimento que a gente tem que ver. O complemento do todo. Tá? Até porque, mesmo com o jogador a menos, inclusive até o Maxwell cita na sua postagem lá, que ele agradece os jogadores correrem por ele e ficou muito feliz, né, gente? Então, é um grupo, né? E já preocupa a gente. Se vocês verem, eu vou deixar aqui uma foto de um canal que ele dá o retrospecto do Pedro Costa, do Pedro Rocha até o momento. Aí meu irmão até me mandou mensagem: pô, e o Pedro Rocha, cara, contei a rescisão dele e tal. Gente, a rescisão não é tão grande assim. Provavelmente deve ter alguma cláusula ali de continuidade. Se algum time se interessar na Série A, pode levar, né? Ou futebol internacional. É muito. Infelizmente, às vezes você não tem um gabarito para segurar o atleta. Às vezes você oferece para ele um contrato de 2 anos, dando garantia para ele de continuidade. Aí então ele assina contigo aqui. Aí às vezes o cara abre a boca na internet: ah, tá vendo? Só no Remo acontece isso aí. Contrata esse cara aí que já tem 30, fez de contusão, aí passa 2 anos com ele aí. Mas é porque você não tem o que oferecer para segurar o atleta, gente. Só conversinha, um cafezinho ou um copo de açaí. Não é isso. As pessoas têm que entender que o atleta, ele funciona até os 30 e pouco, vai depender de como ele se cuidou durante a vida. Se ele não fizer nada disso, gente, ele vai acabar com o futebol dele e não vai ter uma rentabilidade nenhuma, porque ele passou a vida todinha sendo atleta. Antigamente, jogadores se preocupavam com o estudo. Hoje eles não estudam mais. Hoje é só no dinheiro, que vem um dinheiro bastante rápido. Inclusive até, quem era que jogava no Remo? Acho que era o Mesquita, né? Que ele deixou de ser jogador para virar médico ou coisa assim, né? Até o agrônomo, né? Fez a faculdade de agronomia, hoje cuida dos estádios aí do gramado, justamente porque não dava lucro naquele tempo. E ele deixou de ser jogador para estudar. Entendeu como é que funcionava? Então hoje em dia não, o jogador, hoje ele pega um dinheiro bom, né, a depender do seu corpo, e hoje o futebol é em alto nível. E ele sabe que quando ele começa a partir dos 30, ele tem que se cuidar. Então ele muitas vezes vai buscar a rentabilidade, né? Um futebol árabe. Então eu avisei, falei até pro meu irmão sobre isso. Ele, o próprio Caio, estão se destacando. Talvez a gente pede para que não, mas futebol funciona assim. Talvez a gente perca essa peça no meio do ano, né? A gente quer que não. A gente quer que o Clube do Remo tenha firmado um contrato bom, mas o Clube do Remo provavelmente não firmou um contrato tão bom porque não dá garantia melhor para o jogador. Aí às vezes o cara quer reclamar, né? Aí não explica por que tu faz um contrato daquele jeito. Aí tu vai dizer, ou dá ou não dá certo. O do Viseu não está dando certo até o momento. Porém, pode dar, né? Pode dar, né? Mas vamos falar mais para frente sobre isso, para a gente ter uma semana todinha para a gente comentar. Até porque agora nós vamos comentar dos comentários da semana aqui, de vocês, nossos amigos, sempre estão participando. Ricardo e tal, contrata o Ronaldo Fenômeno pro Remo, não sei o que. Querem um 9 e um 10, né, gente? Mas eu vou falar do 10 no próximo vídeo. Nesse agora eu não vou falar porque vai ficar muito longo, tá? Então vamos aqui começar com o nosso amigo Jorge Alain. Jorge Alain comentando: o trabalho do Daniel Paulista começa a mostrar evolução. Foi a quinta rodada e acredito que haverá progressão, tanto tática, física. Acredito que quando em junho abrir a janela de contratação, o plantel deverá evoluir com mais 5 ou 6 contratações. Eu acredito até menos, a não ser que a gente perca algumas peças, tá? Que não é improvável, tá, gente? Não é improvável mesmo, tá? Que venham com qualidade de time ideal para o nosso técnico, objetiva para avançar a possibilidade de uma ótima campanha. Realmente tem tudo para dar certo. O treinador conhece do pegado, né? Ele conhece do moído ali, o treinador, gente. Esse é aquele treinador que não tem medo. Não,
Perdido por um, perdido por dois, bora, vai-te embora. Bota o time pra frente. E os jogadores estão jogando por ele, gente. Estão jogando e compreendendo muito por ele, né? Às vezes tem aquela divergência ali, mas cabeça quente de jogador em momento, tá? Aqui o Rodrigo Gomes, fala Ricardo, incrível que o Remo o incrível que o Remo é outro com o Caio no time. Ele dá segurança muito grande, excelente jogador. Pavani começou a jogar bola, é isso aí, Remo está jogando muito bem. Tirando o Viseu que ainda, o Viseu ainda não estreou, infelizmente. No Remo, mas vamos torcer para que ele se recupere e para nos trazer gols que o Remo precisa, rumo ao acesso, olha aqui, né? O torcedor tem que acreditar sempre, gente. A nossa função é torcer pelo time. É torcer porque o Viseu dê certo, porque ele sai custo, né? Já tá aí, né? Né? Infelizmente, mas pode sim vingar, por que não? De repente ele não está se encontrando, de repente pode ter alguém que um meio campista que vai colocar ele de frente com gol, né? É de se prevalecer. E lembrar que o Viseu também nunca foi um grande artilheiro. Ele sempre foi um cara que figurou ali e complementava no esquema tático. Ele é um desses novos noves aí, né? Tá? Bom, mais pra frente. Luzia Lima, saudações azulinas a toda a nação remista. Meu amigo Ricardo, que empate honroso. E vitorioso com muita raça, garra, conjunto, determinação. Mesmo o Remo com um jogador a menos, obtivemos um empate. Ainda tivemos uma bola na trave e uma bola de um gol desmarcado de impedimento, né? E aquele gol o cara salvou em cima da linha também. Vamos lembrar, né? Uma bola na trave do time do Criciúma. Agora tem que ter cuidado no setor defensivo, pois tomar gol com apenas 2 minutos do segundo tempo. Pois é, isso aqui tá pegando. Agora se preparar para 2 partidas dentro de casa. Olha a importância desse empate lá fora. A vitória poderia ter vindo? Poderia. Mas olha a importância desse empate. Vamos disputar 6 pontos dentro de casa. Amazonas e Vila Nova. Podendo chegar ao que? 15 pontos aí o Clube do Remo. Né? Já 1/3 do que ele precisa de 45. Então, vamos para cima. Né? Pontuar dentro de casa. Vamos, Remo. Crescendo, evoluindo, pontuando a cada partida da Série B. Avante, meu querido Leão Azul. Rumo ao título da Série B e Parazão 2005. Vamos sempre pensar grande e positivo para a evolução cada vez mais do nosso querido Clube do Remo. Parabéns, belas palavras da minha amiga Luzia. Obrigado. Edilson Mesquita, boa tarde, Ricardo. Manda um abraço para o nosso goleiro Marcelo Rangel. Hoje é dia do goleiro. Parabéns para os nossos guerreiros. Tá aí, já deixo um abraço aqui do nosso amigo Edilson Mesquita, o Marcelo Rangel aí, tá? Mostrem pra ele, não sei se ele assiste nós aí, mas um dia pode assistir, né, gente? A gente tá aqui trabalhando pra isso, né? E até agradeço a vocês, cara. Nós batemos 2.000 visualizações. Nunca mais, desde o ano passado, eu não tinha batido 2.000 visualizações. E 200 curtidas, cara. Foi muito bom. Muito obrigado. Bom, gente, aqui o Azucrinante, não, o Adriano Holanda. Bons jogadores, estádio lotado, transbordando pro Remo, que é grande vitrine nacional e mundial. Parabéns por jogar no Remo. Só uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, honra a camisa, meu poderoso leão. Aí o Adriano cantando aquela parte da música que estremece ali, né? Quando a torcida canta, chega... Caramba, velho, aquela é muito boa. Aí começa o Jitinho aqui, nosso amigo, o Ricardinho, o Remo rumo ao título. Vai brigar pelo título, muito bem. Francisco Antônio, eu sempre falei que esse time do Remo é bom. Ficaríamos entre os 4 da parte de cima da tabela. Espero que essa pessoal que pensa só negativo venha acreditar no time. A ver, Francisco, é aquilo, cara. A gente entrou no retrospecto de dizer, eu vou ser realista, não vou ser torcer, mas não é para ser bobo. Não é isso, gente. Torcer, eu torço para dar certo. Eu torço pela minha filha que estuda para ela dar certo. Eu torço por um projeto meu para dar certo. Aqui mesmo. Se eu não torcesse para mim mesmo dar certo, não torcesse por mim mesmo, entendeu? Às vezes eu encontro amigos meus, gente, que não acompanham meu canal, mas às vezes torcem para Mucura, né? Às vezes um parente, às vezes tu comenta com um amigo, eu falei tal coisa no canal, tem até uma foto que eu tô com um cachorro. Eu falei para uma amiga minha um dia desse, que eu faço ação social, eu disse, ela viu a foto desse cachorro, foi um vídeo que eu fiz com ele, tu tá vendo? Só tu não acompanha o canal. Mas eu não culpo meus amigos por não acompanhar a gente. Ninguém pode ter o mesmo interesse que você. Você tem o seu interesse. Não é por você ter seu interesse
que você vai dizer, ah, eu não tenho apoio dos meus amigos no meu interesse. Não, eles estão te apoiando de certa forma, eles gostam da tua presença, eles gostam de você ali, entendeu? Então, já caindo a panela pra ele. Não tem cachorro hoje que eles estão com frio, tem a mulher derrubando as louças. Ah, cuidado aí, rapaz. Entendeu, gente? Então, tem que entender essa performance, né? Então, eu não culpo ninguém. Eu faço mostrar pra ele, olha como tá indo, tá evoluindo, estamos batendo. Então, eu tô torcendo por mim mesmo aqui, né? E contando muito com Deus que ilumine minha mente para mim estar trazendo para vocês e tendo a atenção de vocês o tempo todo, né? Até alonguei nessa resposta. Então é isso, Francisco, que acontece para muitos. E a gente procura sempre pensar positivo. Para mim o copo tá sempre meio cheio, gente. Na minha vida mesmo, pessoal, sempre tá meio cheio. Tá? Obrigado, tá, Francisco? Rubens, é o Rubens aqui, tá? Rubens Dias. O Remo tem que melhorar essa marcação na grande área. Valeu pelo empate. Realmente, todos nós concordamos disso aqui, Rubens. Obrigado. Aqui o nosso amigo azucrinante. Bom dia, Ricardo. O empate com sabor de vitória. Temos que acertar essa segunda bola, porque a maioria dos gols sofridos são de bolas rebatidas pela zaga. Jaderson ainda não se encontrou esse ano. Viseu tem que ser banco. Precisamos de um lateral esquerdo e um centroavante, um time aguerrido que não aceite a derrota. Não aceita a derrota. Realmente eu não tenho aceitado a derrota, né, gente? Vocês já prestaram atenção nisso? Lutando até o final. E todos vestirem, honrarem o manto azul. Bom, como eu falei ainda agora, azucrinante. Quando vocês prestarem atenção no Jadson, no Pavani, tá? Tem que prestar atenção na função tática que eles estão cumprindo, tá? Tem que prestar atenção nele sem a bola, onde ele está aparecendo. Vocês podem olhar que quando o Pedro Rocha, pega esse vídeo que eu deixei aqui, vão lá olhar o Pedro Rocha sem a bola. Lá o cara tem o melhor acesso, tem a melhor máquina, ele consegue mostrar. Por isso que eu estou indicando o canal dele para vocês. Vocês vão ver como o Pedro Rocha funciona sem a bola. Aí vocês vão olhar com melhor dinâmica para os outros atletas do Clube do Remo, tá? Então, faça essa fé pro seu amigo, tá? Obrigado, azucrinante. Forte abraço. Andrei Fabrício, fala, Ricardo. O Remo jogou muito bem. O empate foi bom, mas ainda não estamos no G4, estamos no G5. Realmente, a gente sabia que os outros jogos iam decorrer e tal, jogo fora de casa. Lembrar que o Remo fez 3 jogos fora de casa e apenas 2 dentro de casa. Vem 2 agora consecutivos, então dá pra gente alçar outro patamar, tá? Obrigado. Jorge Guimarães, o Remo jogou bem, com algumas peças que ainda não encaixaram. O Viseu e o Jaderson muito abaixo, o Remo foi guerreiro, mas valeu pelo ponto. Eu não achei que o Jaderson tenha sido muito abaixo, não. Sinceramente, não achei mesmo. Sem mentira nenhuma. Fiz até minha avaliação. É porque eu não consigo, como eu ainda estou num aplicativo aí, não estou na principal, aí eu não consigo rever o jogo, entendeu? Só consigo rever naquelas que transmitem pelo YouTube. Mas ainda não consegui rever esse jogo. Eu vejo só os melhores momentos. Mas eu gostaria de ter revisto. Justamente para me ver, né? Mas eu sei que o Jadson funcionou muito bem, gente. No primeiro tempo, então, né? Bom, enfim. Evandro Miranda. O Remo teve chance de vencer os 3 jogos fora de casa. Falta mais vontade de vencer fora de casa. Vontade tem, Evandro. O problema é que realmente... Eu acho que aquele jogo mais do Botafogo. Até pela pontuação do Botafogo agora. O Botafogo com 2 pontos. A gente teve possibilidades, né? Teve possibilidades ali. Entendeu? Aí os outros jogos não. Pode ver o Ferroviária tá ali figurando. Pode chegar aos 9 pontos hoje. Joga até com volta redonda. Né? O próprio time agora do Criciúma não é qualquer time. Você sabe disso. Então... vai chegar o momento. Vai chegar. Eu acredito muito que vai chegar. Tem essa vontade, com certeza os atletas têm. Ninguém entra com vontade de perder nem empatar. Entra com vontade de ganhar. Tá? Mas obrigado, Evandro. Obrigado mesmo. Eu disse o Mesquita, eu já falei. Bom dia, Ricardo. Eu tenho uma vitória em casa ganhando 3 pontos. De verdade. Tá? Luiz Sérgio Lima. O Remo jogou como um time grande, mesmo fora de casa. E há tempos que a gente não viu o Remo se portar assim, né, gente? Há tempos. Esse time difere daquele jogo do Corinthians e Remo. Remo e Corinthians, né, que o Remo ganhou aqui. O próprio Muriqui, ele falou, tem jogos que a gente realiza de tal forma porque é um jogo grande, né? E aí e esses atletas estão mostrando para nós que não importa o time que for, fora ou dentro de casa, a gente se porta para ganhar, a gente se porta com superioridade e respeitando, claro, o adversário, né? Claro, tá lá, né? Claro.
Obrigado, tá? Renato Magno, bom dia, Nação Azulina. Bom dia, Ricardo. O time está evoluindo a cada partida. O gol do Criciúma novamente. Um buraco na frente da zaga, realmente. Teve um buraco ali, faltou o apoio dos volantes. O que ocasionou o gol. Mas o Remo tocando a bola muito bem, demonstrando que as pessoas do Leão, as pessoas que o Leão tem, mostrando para as pessoas que o Leão tem um padrão tático, tático bom, e outros os comentaristas da ESPN, Disney já estão falando melhor do Remo, para analisar o clube do Remo como um azarão. Portanto, estamos no caminho certo. Realmente, eu falei até para vocês no começo desse vídeo, mudou as concepções, né, gente? Mudaram as concepções. Claro, ainda tem aquele certo puxar pra cá, minha sardinha, né? Mas vamos lá, né, gente? Mais uma do Jutinho aqui, Ricardinho, tem nada pro secador, foram dormir cedo. Realmente eles dormiram bastante cedo. Ricardinho, tu é pé quente, mano. Nós todos, mano. Graças a Deus nós tá dando certo aí. Há anos que a gente queria ver um clube do Remo assim, tão aguerrido. Olha. A satisfação que dá o clube do Remo ver, mesmo se tivesse que bate na madeira 3 vezes vir na derrota naquele jogo, o Remo tinha jogado muito bem. Muito bem mesmo, gente. Tá? Carlos Teixeira, coração de leão. Ítalo tá tirando a vez do PH. Eu quero ver ele jogando no Leão. Também quero ver. O problema com o PH, ele faz a do Pedro. Né? Ele faz a do Pedro Rocha ali. Aí ali, meu irmão. O Pedro Rocha abandonar essa vez aí, até quem tá entrando para substituir é o Maxwell, pode acontecer a vez agora, né? Claro que a gente não vai, né? Mas ele tem que se esforçar no treinamento. Principalmente de fazer a compreensão tática. Vocês viram o Pavani recuando um pouco mais, aquele é a compreensão tática que o treinador impôs a ele. Que ele jogou diferente do jogo retrasado. Então, tem que absorver isso rapidamente para poder pegar essa vaga de titular. Ou até figurar mais como um reserva de luxo ali. E é um reserva de luxo, algum atleta. Tá? Vamos aqui ao STJCIST. Conseguiu gravar esse e-mail, cara? Como tu faz isso? Um e-mail aqui estranho, eu não sei teu nome, tá, meu amigo? Perdoe aí, tá? Saudações azulinas, estamos no caminho certo. Verdade, concordo plenamente. Antônio Monteiro, o empate foi bom, mas uma vitória era melhor, para acabar com a soberba e a arrogância dessa imprensa de lá. Mais um empate com sabor de vitória. Realmente, tem ali na imprensa, ainda tem, mas os comentaristas, depois do jogo, voltaram certos conceitos ali, né, gente? Tá? Lucilene Miranda, a coragem do Daniel Paulista em acreditar no ataque do clube do Remo. Naquela hora que ele colocou os atacantes, ele ficou com 4 atacantes antes da saída do Maxwell, né? 2 volantes, tá? O Jadson e o Pedro Castro, e os 4 defensivos ali. Então ele se armou num 4-2-4, gente. E aí, meu irmão, né? Mesmo com 1 a menos, ainda continuamos agressivo, tanto que chegamos no empate. Já era para ter chegado antes se o Hermes não salva, né, gente? Tá? Obrigado, Lucinene. Forte abraço. Aqui o Gitinho. O Remo só não fica no G4 nessa rodada por causa da mucura que só veio atrapalhar. Que vai pegar pelo CRB pra caramba. É verdade, Gitinho. Forte abraço. Alô, Fenômeno Azul, recorde de público contra o Amazonas. Mais de 50 mil em Doida Leão. Gitinho, forte abraço. Fechando nossos comentários, gente. Esses vídeos vão ficar longos, eu espero futuramente estar fazendo live respondendo esse vídeo de vocês. Por enquanto, meus aparatos tecnológicos aqui ainda estão ainda do tempo de 90, arcaicos, né? Mas a gente vai fazendo aqui é no braço, meu irmão. Aqui é na cara e na coragem aí, né? Fazendo aí, investindo a câmera e tal, entendeu? Câmera no celular, que só vive de memória cheia, e a gente vai pra frente. As engajem aqui. Bom, gente, um bom domingo a todos. Sabendo que o clube do Remo terá uma boa semana de treino. Vamos ver a situação melhor do Maxwell, né? E também vamos ver aí, estudar mais esse Amazonas. E aí diante vem a Mucura, né? Então vai ser uma semana bacana de treino, porém depois vem a sequência. Aí na sequência, performar bem, tá? Um bom domingo a todos. Peçam desculpa aí no final se alguém não compreendeu nosso posicionamento aqui. É esse o trabalho do canal, né? Eu dou graças que tem muita gente trabalhando, fazendo vídeo sobre o Clube do Remo. Então você tem vários eus que você pode buscar por aí, porque a gente vive buscando eus que é pra gente complementar a gente, né? Até porque nessa vida que a gente leva hoje em dia, que a gente quase não se encontra, né, gente?
ponto de encontro é no próximo sábado, no jogo do Clube do Remo, né? Mas aí, né, vamos reunir lá. Eu, infelizmente, não poderei ir, mas vou estar assistindo, dar um jeito legal de assistir aí. E agradeço a quem chegou até esse final desse vídeo, tá? Um forte abraço, aproveite o domingo, curta a sua família, né, gente? Sempre com paz, com cuidado. E tamo junto e misturado. Valeu!